O Pentecostes, é o dia que o Espírito Santo veio na igreja. O padre leu a segunda opção do Evangelho, que é dentro da ceia. Jesus faz a promessa que vai ser enviado o Espírito Santo. Mas é interessante que Jesus usa para falar do Espírito Santo uma palavrinha que você já deve ter ouvido, que se chama Paráclito. Paráclito. É uma palavra de difícil tradução, porque ela significa várias coisas, e é isso que a gente vai falar disso. É uma palavra que não era bíblica. Jesus pegou do mundo, pegou daquilo que havia no mundo e trouxe para a Escritura, para o ensinamento dele. Aqui no texto foi traduzido como defensor. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará um outro defensor. Essa palavra aqui na Bíblia está até em maiúsculo, para que a pessoa que está lendo perceba que não é um defensor qualquer, é esse Paráclito. Depois no final, mas o defensor, aí ele explica, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo. De novo, a palavra que está no original, no grego, é Paráclito, foi traduzido como defensor. Mas se você olhar na sua Bíblia, talvez pode estar traduzido como consolador, como advogado, tem várias conotações. E é sobre isso que a gente vai meditar hoje. Por que o Espírito Santo é chamado de Paráclito? Por que Jesus chamou o Espírito Santo de Paráclito? A palavra, ela é grega, como o padre disse, era usada na Grécia, e ela significa assim, estar junto com, fazer junto por alguém. Então, por que, por exemplo, que era chamado de defensor? Então, na Grécia Antiga, a pessoa entrava lá em litígio, em juízo, alguma coisa, e por muitas vezes a pessoa não tinha estudo. E aí ela tem que se virar. Mas havia uma técnica na grega, no mundo grego, chamado retórica. Retórica é o jeito de falar que convence as pessoas. Só que nem sempre esse jeito de falar está falando a verdade. O cara fala tão bem, que ele enfia no seu uma mentira. E aí, de repente, você está num juízo, você está em juízo de alguma coisa, você está numa disputa de algo, você sem estudo vai lutar contra um retórico, como alguém que tem lábia. Aí o que você fazia? Você contratava uma pessoa que tinha estudo e que tinha retórica para te defender. Essa pessoa que te defendia chamava-se Paráclito. Ele te defendia numa causa. Um outro nome disso é advogado. Então, a primeira coisa é isso. Era alguém que era contratado para te defender. Mas também podia ser uma pessoa que era contratado às vezes para falar bem de você. Numa campanha política, por exemplo, na Grécia tinha política já tinha a democracia, já tinha eleição. Então, não tinha internet, televisão. Como é que as pessoas faziam propaganda? Contratavam uma pessoa que ia lá e falava bem do você, e falava bonito ainda. E aí você fala, nossa, esse cara é bom. Também era alguém que era contratado, às vezes, para ir no velório. Não tinha Ezequias, não é? O padre que vai lá, dá a bênção no corpo, e faz a homilia, e consola aquela família com as palavras. Não tinha isso. Mas, às vezes, se contratava alguém para ir lá no velório, falar bem do defunto, e falar umas palavras para aliviar o peso do povo. Então, o Paráclito também era uma pessoa que consolava. Então, está vendo que tem várias circunstâncias que esse cara falava. Quando, então, Jesus usa a palavra Paráclito para o Espírito Santo, quer dizer que ele faz essas coisas na nossa vida. A primeira coisa, então, como o padre disse, é que ele é o nosso advogado. Quando nos sentimos acusados pelo diabo, pelos nossos pecados, por muitas vezes a gente quer desistir, desanimar.
E aí vem o Espírito Santo como o nosso defensor. Ele nos defende. Do que o Espírito Santo nos defende? De 3 coisas. Primeiro, do diabo, da ação do diabo. Se Deus não enviasse o Espírito Santo, a luta era mano a mano você com o diabo. E aí não sobra ninguém. Não sobra ninguém. Porque ele é muito mais inteligente e poderoso do que nós. Por que você não vai para a cucuia na primeira tentação? Porque há um defensor seu. É o Espírito Santo. E ele dosa a tentação que você pode tomar. Ele sabe da sua capacidade e ele dosa na medida em que você possa, pela sua vontade, falar não para ele. O diabo não tem passe livre para te tentar. Ele é dosado. Por quem? Pelo Espírito Santo. Por que o Espírito Santo dosa isso? Porque tem uma parte que é você que tem que falar. É você que tem que renunciar a ele. Então ele dá a tentação conforme você pode dizer não. No popular é que Deus dá o frio conforme o seu cobertor. É preciso que você trave uma luta com o inimigo para que você cresça em virtude. Mas se Deus pegar e tirar o Espírito Santo, você está mano a mano com ele, aí você não aguenta. Então o Espírito Santo dosa, até aqui você pode. Passou disso, você não pode mais. E suscita em você a luta. Quando você luta contra o diabo, há uma força dentro de nós chamada parresia, também é uma palavra grega. Parresia significa assim, uma força contrária para você aguentar. Você nunca está sozinho. Você viu a segunda leitura dizendo assim: ninguém pode falar que Jesus é o Senhor se não for por Deus, pelo Espírito Santo. Nada você consegue fazer se não for pelo Espírito Santo. Nem vencer o diabo, nem obras boas. A primeira coisa então que o diabo, que o Espírito Santo faz com que a gente lute, que ele nos defende, é contra o diabo. A segunda coisa é contra o mundo. Existem estruturas que você é tentado no mundo que o diabo nem se importa, que a coisa rola por si só. É o famoso, por exemplo, espírito de manada, quando você é tentado pela turma. Você está numa faculdade, por exemplo, e está lá um professor falando a favor do aborto. E ele também é um retórico, ele fala bem. Mas não é porque fala bem que aquilo é certo. Ele fala bem e vai convencendo a molecada. E a molecada tudo fica a favor do aborto. E você católico sabe que não pode. Mas daí, com medo do que os outros vão falar, você se deixa levar. Ou fica quieto, ou fala que é a favor. Esse é o mundo te tentou. Você quis entrar no esquema do mundo. Você não quis passar vergonhinha por causa de Deus. Isso se chama, um pecado que tem no catecismo, chama respeito humano. O que é o respeito humano? Quando você, para não ofender pessoas, você ofende Deus. Aquilo que o padre falou da conversa, por exemplo, na missa. Às vezes, uma pessoa nem quer conversar, a outra que quer, mas daí, por respeito humano, eu converso. Ou seja, eu tenho mais medo de desagradar a pessoa do que Deus. O mundo que tenta. Quer ver uma coisa também que é nítido, essa questão do mundo tentar? O trânsito. No trânsito, todo mundo se transforma, gente. O cara, não sei se vocês lembram de um desenho que tinha antigo, do Pateta. Ele era um cara calmo, assim, um professor, tal. Ele entrava no carro, ele virava um lobisomem. Xingava todo mundo, fechava a unha, não sei o quê. É assim, o trânsito é assim. O trânsito é um termômetro da nossa sociedade, que quer levar vantagem,
que xinga o outro, que por causa de um sinal, às vezes mata o outro. É um sinal, é um símbolo da nossa sociedade. E às vezes a pessoa vem aqui na missa, está aqui bonitinho, entra no carro, se transforma, e fecha um, mostra o dedo para outro, xinga a mãe do não sei de quem, porque ele pensa assim: o outro não pode levar vantagem, ou eu quero levar vantagem. Então está lá o cara que acabou de vir na missa, está todo piedoso, daí tem um engarrafamento, ele espertão, quer passar pelo acostamento, porque ele é mais esperto do que os outros, acabou de vir na missa. Perceba que há situações que o mundo tenta. Vamos supor, uma pessoa entrou na política, ela é honesta, ela nunca caiu em corrupção, mas o fato dela estar lá, vai aparecer esquema para tentar ela. Olha, se você passar essa lei aqui, se ela vai cair ou não é outra coisa, mas que ela vai ser tentada por um esquema mundano, vai. Nessa hora, se não tiver Espírito Santo, no trânsito, na faculdade, na política, na família, muitas coisas que a família, sabe, quando vem aquela coisa assim, do tipo assim, nego fica falando mal de Deus, ou fica falando mal da igreja católica, não sei o quê, e você fala assim: não, mas o importante é ter uma religião, né? Meu, isso é respeito humano. Não, Jesus deixou uma igreja, a minha igreja, mas aí, para não ofender as pessoinhas, sabe? Então assim, o Espírito Santo nos defende dessa situação do mundo, que às vezes a gente quer estar bem com o mundo, mas não quer estar bem com Deus, não se importa se não está bem com Deus. A terceira coisa que o demônio nos defende, ainda como ele é defensor, ainda como advogado, a terceira coisa é a pior coisa que quer ferrar com você, que é você mesmo. O maior inimigo seu é você mesmo. Você é louco como eu para se sabotar. Isso vem do pecado original. A gente é louco para se sabotar, é louco para se ferrar, para escolher o caminho de se ferrar. Se não tiver Espírito Santo, aí vai nadar de braçada. Sabe, é como se fosse assim. Sabe quando você começa, sei lá, a fazer um regime, aí você fala assim: não, eu vou comer um bombom hoje. Aí amanhã é 2, daqui a uma semana é 1 quilo. Não, manda uma mensagem para ela. Hoje é uma mensagem, amanhã é motel. A gente se sabota. A gente é inimigo nosso. Quer ver? Está rezando? Você está rezando? Então você é inimigo seu. Se você não está rezando, você é inimigo seu. Porque como é que pode você não querer buscar a Deus? Eu estou buscando os mandamentos, veja que fala aqui, Jesus fala: se me amais, se você me ama, você guarda os meus mandamentos. Quem não guarda os meus mandamentos não me ama. Não fui eu que estou falando, é Jesus que falou hoje no Evangelho. Mas aí eu guardo os mandamentos? Não guardo. Então eu não amo nem a Cristo, nem a mim. Porque se eu não vou com Cristo, eu estou desejando mal para mim. Se eu não vou com Deus, eu estou desejando mal para mim. Por muitas vezes você vê uma briga no seu coração, não é? Ah, será que eu vou na missa hoje? Será que eu não vou? Será que eu vou rezar? Será que eu perdoo essa pessoa? Será que eu mantenho fiel ao casamento? Será? Essa briga, se não tiver o Espírito Santo, você roda. Porque você e eu somos loucos para fazer burrada. Aí depois a pessoa fala: eu não sei o que tem, que eu atraio coisa ruim, eu atraio. É mesmo, é isso mesmo. Porque um monte de coisa é escolha errada nossa. Sabe aquela coisa? Ah, padre, você está gordinho, hein? Ah, sabe o que é? É que eu só tomo água, mas eu engordo. Ah, eu não sei o que tem, que eu respiro, eu já engordo. Não é, gente, não é. Come errado. Aí fica com desculpinha, sabe? Eu não sei o que tem, você arruma um namorado errado, acho que eu tenho o dedo podre, acho que fizeram um encosto para mim, eu não sei. É você que está escolhendo sem o Espírito Santo. Está escolhendo só com foguinho na carça, vai pelo foguinho na carça e roda.
O Espírito Santo nos defende, ele é o nosso defensor. Contra o diabo, contra o mundo e contra as burradas nossas. Ele também será o nosso defensor na hora do juízo final. Vai ter muita coisa que o diabo vai nos acusar lá. Lembra do Auto Compadecida, quem assistiu? O diabo abre o livrão assim, começa, ele fez isso, fez aquilo outro. E aí você vai ficar sem palavra, porque você vai falar, meu filho mesmo. O Espírito Santo vai chegar e vai falar assim, não, ele fez isso por causa disso. E ele tem coisa que não vai dar para justificar. Mas tem coisa que ele vai justificar. Por exemplo, vou dar um exemplo. Olha, ela caiu na prostituição porque o marido abandonou, os filhos estavam passando fome, e o Espírito Santo vai saber a história da pessoa e vai defender aquilo que for justo mesmo. Ou não, se a pessoa escolheu de modo livre, sem ter algo que empurrava a pessoa para o pecado, ou não, ou vai silenciar, que daí não tem o que fazer. O Espírito Santo também, o Paráclito, era também a pessoa que fazia a mediação das coisas. Então, uma pessoa respeitada que era convocada para mediar conflitos. Então, por exemplo, aquela pessoa que passava pano, que colocava pano quente nas coisas. Por muitas vezes, o Espírito Santo traz então para nós paz. Se quer ter paz na sua vida, você tem que pedir o Espírito Santo. Ele que vai acalmar, por exemplo, lutas na sua família, no seu trabalho e aqui dentro. Meus irmãos, esse tanto de gente com depressão, ansiedade, desejo de suicídio, no fundo, é porque a guerra está aqui dentro. Há uma guerra aqui dentro. É preciso pedir o Espírito Santo, rezar para que o Espírito Santo acalme, traga paz, coloque pano quente nas coisas, faça a mediação das coisas. Confie em Deus, vai dar certo. São tribulações, na vida de todo mundo é assim, sobe e desce, de todo mundo, e você precisa aprender a passar. Ele vai colocando esses ensinamentos para que você se acalme, para que você perceba que vai passar. O único sofrimento que não passa se chama inferno, e você não está lá, então vai passar. Agora, acalme-se. Se você deixa que o diabo, o seu próprio coração, transforme a sua cabeça, o seu coração numa guerra, num lugar de guerra, você vai ficar doente. Fisicamente, psiquicamente e espiritualmente. Quando estamos divididos entre duas opções, o Espírito Santo traz clareza. Quando há tensão em relacionamentos, por exemplo, um filho com um pai, um casamento que está meio assim, um namoro que está meio assim, a pessoa que fica aquela coisa, aquilo que o padre falou, né? Dividida entre escolher alguém, entre alguém que ela causa foguinho na carça e outro que é mais racional, que você vê que é uma pessoa de Deus, tal, papapá, mas que não dá foguinho na carça que dá o outro. O Espírito Santo vai vir para te ajudar a discernir isso, para você não agir no ímpeto, no desejo, no racional ou no emocional. O Espírito Santo que vai dar a medida certa dessas coisas. Mas a gente pede o Espírito Santo? Não, a gente vai fazendo. Por exemplo, quando você foi escolher a sua vocação no trabalho, você rezou? Você foi fazer um curso, foi fazer uma faculdade, você rezou? Não, eu fui naquilo que dava mais dinheiro. Eu achei que dava dinheiro isso aqui. Vou fazer isso aqui que acho que dá dinheiro. Daqui a pouco você está enrolado num serviço que você não suporta. Né? Quantas e quantas situações que às vezes a pessoa precisa, por exemplo, num emprego,
ela agora ganhar menos para depois ganhar mais. Mas não, ela quer agora. E aí, de repente, ela ganha bastante agora, mas depois ela está estressada, não aguenta mais aquele emprego. E o tanto que ela ganha a mais é gasto em remédio. Adiantou? Mas a gente reza, no namoro, reza. Você rezou antes de namorar, antes de casar? Rezou? Aquela rezadinha, você vai escolher uma pessoa para a sua vida. Aí você vai sem rezar. De repente você está com um louco, uma louca, está com um encosto aí, não é? Quantas vezes que o padre tem que falar lá, quando chega alguém falando de relacionamento, que terminou, isso aqui, quantas vezes o padre tem que falar, foi libertação. Mas você rezou? Não rezou. Não é? Comichou, estou amando, estou apaixonado, depois fica aí. A culpa de Deus daí, né? Ele é o nosso intercessor. Veja, na antiguidade designava alguém influente que usava sua posição para interceder pelos outros, diante das autoridades. Olha, aquele camarada lá, na rua dele lá está sem esgoto, aquela pessoa que intercedia por você. O Espírito Santo também faz isso. Por quê? São Paulo fala, a gente não sabe o que pede. A gente não sabe pedir. Então o Espírito Santo conserta a nossa oração, arruma a nossa oração. Quando a gente está jogando lá o jogo de xadrez, a ideia da pessoa é olhar na próxima jogada. Mas quem é um jogador experiente, ele olha o tabuleiro todo. Ele já sabe, se você mexer nessa peça, ele vai fazer isso, aquilo, outro. Assim é o Espírito Santo, ele olha o tabuleiro todo e ajuda você a entender o tabuleiro todo. Então, quando você está pedindo, às vezes, você está pedindo algo imediato. Ele não, ele vai consertar isso diante do tabuleiro todo. O que adianta, por exemplo, eu ficar pedindo para ganhar mais no meu emprego, se de repente o Espírito Santo, olhando o tabuleiro todo, ele vê que você vai ganhar mais e com esse a mais você vai se perder. Percebe isso? Ele olha o tabuleiro todo, então tem coisas que ele vai te dar, tem coisas que ele não vai te dar, e tem coisas que ele vai falar, espere. O Espírito Santo é nosso conselheiro especial. Por quê? Porque ele sabe de tudo da nossa vida, ele conhece a nossa vida. Quando você vem para o padre, por exemplo, vem no atendimento do padre, você começa a contar, padre, estou com dificuldade lá no trabalho, na minha família, com meu esposo, com a minha esposa, estou com dificuldade. Aí o padre vai perguntando, por quê? Porque o padre não sabe a sua vida. Mas quanto tempo você casou? Quantos anos você tem? Mas o que está acontecendo? O que é isso, aquilo, outro? Então você faz um corte ali, e o padre interpreta conforme o corte que você fala. Se você mentir para o padre vai falar coisa que não tem nada a ver com a sua vida. Ele não sabe o que você passa de fato. Mas o Espírito Santo sabe. Ele é Deus, ele sabe o que se passa. Por muitas vezes, gente, presta atenção na dica, por muitas vezes você vai diante do Santíssimo, vai falar com o Espírito Santo, você não precisa ficar contando a história como você conta para o padre. Jesus, olha, eu casei com essa pessoa, mas essa pessoa está bebendo, meu filho, ele está andando com má companhia, não sei o quê. Basta que você olhe para Jesus e fale o nome daquela pessoa. Pense naquela pessoa, ele já sabe, ele já escaneia já o que está aí, o que está rolando, o Espírito Santo sabe disso. Então, ele pode ser o seu grande conselheiro. Esse conselho que ele dá, por muitas vezes, é através de uma inspiração, mas por muitas vezes é através da boca das pessoas. Isso que o padre falou, da atenção que a gente tem que ter na hora da homilia, na hora do evangelho. Às vezes, pela boca das pessoas Deus fala. Pode ser uma correção. Quando está sendo uma correção,
eu tenho que ter humildade e me corrigir e mudar. Se eu estou insistindo num erro, num pecado, de repente escuto na missa, escuto alguém falando, escuto uma pregação e eu continuo insistindo naquilo, eu estou brigando com Deus, gente. Eu estou brigando com a felicidade, com a própria felicidade. O Padre não falou que a gente se sabota? Então veja, ele vai saber dar uma palavra de conselho e ao mesmo tempo fazer com que você interprete aquilo. Vira e mexe, vem a pessoa lá, Padre, eu tive um sonho, e o sonho foi assim, ó, eu estava lá correndo numa praia, de repente veio um dragão, depois o sol caiu, não sei o que significa? Não sei, meu, se você não sabe, eu vou saber. Por quê? Porque o Espírito Santo, ele não vai dar algo para você destrunchar como se fosse cubo mágico, sabe? Vira para lá, vira para cá e não forma nada, e aí você fica, meu, o que será? Ele não vai dar uma mensagem que você não saiba decifrar. Ele vai te dar uma mensagem que você sabe interpretar conforme a sua capacidade. Agora, há alguém que fica de zóio no seu cubo mágico aí. E ele é louquinho para misturar as pedras. Então, quando você percebe que há uma mensagem, você precisa passar por uma peneira na oração, se perguntando: e essa mensagem que Deus falou no meu coração, que falou na boca de alguém, que é de fato Deus ou tem interferência? Padre, eu não sei fazer isso. Por isso que tem o Espírito Santo para te ajudar. Ó, fuja que isso aqui é palhaçada. Uma vez, um casal que fez uma novena para Santa Teresinha. Como você sabe, quando você faz a novena Santa Teresinha, se você vai receber a graça, você recebe uma rosa. Mas toma cuidado que isso pode virar superstição. O casal estava pensando em fazer o método de fertilização in vitro, né, no laboratório, para engravidar. Coisa que não pode, porque o ato conjugal é sagrado. E filho não é direito. Filho é graça. E por muitas vezes, alguns casais são chamados a escolher a cruz de não ter filhos. Escolher a cruz, não ter filhos, escolher a cruz, porque é Deus que decide. Mas enfim, o casal pode correr atrás daquilo que é lícito. Mas quando você tira da relação da intimidade do casal e coloca num laboratório, aquilo virou algo científico apenas. Fora que, para que haja fecundação de um óvulo, um monte tem que ser jogado fora. Fecundou, já é vida. Então é tipo assim, você coloca um na barriga dela, não sabe ainda se vai, dar certo, e os outros você joga no lixo. São abortos ocultos. Enfim, outro dia o padre fala disso. Vai ver o casal. O casal foi lá e vou fazer uma novena Santa Teresinha, para que, se for para fazer isso, a gente vai ganhar uma rosa. Olha que bonito. Alguém estava escutando. A pessoa foi no dia de Santa Teresinha. No dia de Santa Teresinha, qual é a coisa que mais tem numa igreja? É lógico que ia ganhar uma rosa. Então repara que já estava decidido no coração deles. Eles só queriam uma confirmação para aliviar a consciência. O que faltou? Faltou o Espírito Santo para ter discernimento. Quando você vem, por exemplo, no atendimento, o Espírito Santo está usando do padre para te ajudar a ter discernimento. O padre não vai falar assim, faz assim. O padre vai te ajudar a você discernir, a você escolher. Mas o padre não pode pegar e falar, faz assim. É você que vai ter que discernir isso. Vou contar uma que o padre sempre conta. Na paróquia que o padre estava antes, aí tem um cara que estava sendo tentado com uma ex.
casado, gente que servia ao altar, estava sendo tentado por uma ex. E aí ele estava em dúvida, será que não era para mim ficar com a ex? É casado já, com filho grande. Aí ele falou, Senhor, dá-me um sinal. Já começa aí. Ele está pedindo um sinal para ele pecar. Então qualquer coisa vai ser sinal para ele, porque já está decidido. Aí diz que um dia ele estava na missa, entrou um beija-flor, beijou o altar assim, né, a vela do altar, e vazou pelo centro da missa. E aí o que ele falou? É Deus falando, vaza. Foi embora com a mulher. Olha que bonito. Aí passou um tempinho, ele veio falar comigo. Para Deus, eu pedi um sinal e Deus... Aí eu perguntei para ele, mas Deus falou com você aquele dia, irmão. Qual era o evangelho daquele dia, você lembra? Ele falou, eu não lembro não. Olha o que o padre falou, o negócio da homilia, do silêncio. Sem brincadeira, aquele dia o evangelho era assim, se alguém quiser me seguir, tome sua cruz e me siga. Não é para fazer seus desejos, é para você ficar lá. Está vendo? A falta de discernimento, para a falta de discernimento, eu posso pegar a Bíblia e escolher uma passagem, sabe quando você fica assim, qual será que é a passagem? Essa aqui é boa para mim. O Senhor mandou eu ficar rico, essa aqui é boa. O Senhor mandou eu renunciar, não, isso aqui eu não quero não. Isso aqui... Eu começo a escolher. Eu não tenho discernimento. O Espírito Santo vem fazer com que você tenha discernimento das coisas, gente. Senão, de novo, a gente mesmo se engana. Todo dia de manhã sai o bobo e o malandro, não é? Todo dia de manhã sai cada um na sua casa. Se os dois se encontrar, dá B.O. Só que no caso, a gente é o malandro e o bobo ao mesmo tempo. Então a gente fica se encontrando toda hora. Se não tiver o Espírito Santo, acorda. Pode ver, traição sempre assim. É uma brincadeirinha, uma mensaginha. Olha como você está bonita hoje, olha isso aqui. Olha que viu, já foi. Acorda. Ele é o nosso consolador. Como o padre falou, na antiguidade, então tinha a pessoa que ia lá nas exéquias, lá no velório da pessoa, e ficava elogiando a pessoa que morreu, né? Mesmo que a pessoa fosse um traste, ele tem que ir lá arrumar algo que a pessoa era boa. E além de tudo, falar algo para consolar a família. O Espírito Santo também faz isso na nossa vida. Ele não nos deixa cair na tristeza profunda. Primeira coisa, se a gente tivesse noção do nosso pecado, a gente ia cair numa tristeza que não ia voltar mais. Deus usa da nossa ignorância diante do pecado. Santa Teresa fala que bastaria um pecado para a gente ter nojo, morrer de nojo da gente mesmo. A gente não tem noção direito do que é o pecado. E isso, de alguma forma, também é bom, porque senão, se a gente pecasse uma vez, a gente não voltava mais da tristeza. A tristeza por ter ofendido pessoas, ele dosa isso para que você repare o dano, para que você, por exemplo, viu que foi grosso com a mãe, foi grosso com o pai, com o esposo, tal e coisa, e aí faça o caminho de volta. A tristeza nas percas, quando a gente aprende, tem que aprender a perder. Olha, hoje o quanto que a gente está fazendo uma geração fraca. Tem escola por aí que quando os moleques vão jogar bola, não pode contar o número de gol, porque um não pode perder, eles não podem perder. Vai aprender o que é perder na marra, porque a vida vai ensinar e vai bater forte, não é assim? Vocês viram outro dia aí o moleque fazendo um escândalo, chorando, porque o professor de educação física mandou dar 10 voltas correndo na quadra e a mãe fez um escarcéu lá na escola, tal e coisa. Está se criando uma geração de gente fraca, de gente mimada. Imagina um moleque desse pegando quartel. Tomara que pegue, né?
acho que faz uns 2 anos, aqui mesmo, estava aqui já. Veio o comandante do exército, veio aqui fazer a direção, conversar, e a gente estava conversando, o padre serviu também. Fiquei 3 anos no quartel. E aí, nessa conversa, ele falou assim: padre, você não acredita, tem mãe que vai lá reclamar do moleque, do filho dela, soldado lá, tal, vai lá reclamar: o que vocês estão fazendo com meu menino, isso aqui, marmanjão lá, não é ou não é? A turma fica aí passando pano no Neymar, não é? O menino Ney, meu, tem 30 e poucos anos aí, ó, ganha 21 milhões por mês, menino Ney, né? Meu, a gente vai criando povo fraco, povo que quer não consolo, quer ser mimado. Consolar, gente, significa saber que o outro vai chorar e você está junto. Consolar, olha o que o padre vai falar. Consolar vem de com, né? É estar junto. Então, quando a pessoa está chorando, você está junto. Mas também quando a pessoa está feliz, você tem que estar junto com eles, com o seu amigo. Porque às vezes é muito fácil a gente achar gente que chora com a gente. Porque a pessoa pensa assim: ele está ferrado, eu estou ferrado, então estamos juntos. Mas se um começa a se destacar, o outro não consegue se alegrar porque o outro se destacou. E aí causa inveja. Aí a pessoa fica sem falar com o amigo. Por quê? Porque o outro está... E aí começa aquele papo assim: agora que você é gerente, não sei o que, você mudou. Você não mudou nada. É a inveja da outra pessoa que não suporta o sucesso do amigo. Olha que triste isso. O Espírito Santo quer que a gente se dê bem. E ele então nos impulsiona, e ele fica feliz quando a gente vence o pecado, quando a gente cresce em virtude. Ele é o nosso auxiliador nas emergências. O Espírito Santo é o SAMU nosso. Quando você vê que está naquela situação de enfermidade, de doença, de perseguição, é o Espírito Santo que você tem que chamar. É o Espírito Santo que você tem que pedir. A gente trata o Espírito Santo como se ele fosse, sabe, um santo qualquer. Não é, ele é Deus, gente. O Espírito Santo é Deus. Ele então vem como um remédio, para dar força para a gente passar essa situação, para trazer o pronto-socorro ali naquela hora. O moleque, você sabe que seu filho, sua filha aí está indo para um caminho errado, não sei o quê. Ele vai sair de casa, você já pede o Espírito Santo para ele. Ele voltou de casa, Espírito Santo de novo. Vai rezando, vai pedindo para que o Espírito Santo toque no coração dele. A situação, às vezes, que você não consegue resolver, às vezes sei lá, uma aposentadoria que está travada, uma casa que você vai comprar que surgiu a oportunidade, mas está travando. As pessoas padre, fizeram o trabalho, não fizeram nada, gente. Mesmo que tivesse feito, mesmo que fizesse, se você tem o Espírito Santo, não tem que ter medo de nada. O Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo não é um anjo. O diabo é um anjo. O diabo não pode nada contra o Espírito Santo. Então, se você está com o Espírito Santo, tem que ter medo. Você tem que ter medo de ficar sem ele. Você tem que ter medo de ofendê-lo. Por quê? Porque o pecado que não tem perdão é justamente ofender o Espírito Santo. A beleza do termo, então, paráclito, defensor, é que Jesus não escolheu apenas esse nome, não escolheu esse nome porque esse nome tem uma função. Você viu quanto de função que tem? Porque tem várias funções. Entre as funções que o Espírito Santo faz como paráclito, a maior delas, para terminar, ele nos santifica. Veja, você não é fruto do acaso. Deus te quis. Se você está vivo, é porque Ele te quis. Ele quer você. E Ele quer você porque Ele tem um projeto. Então, Ele tem um projeto para você. Esse projeto foi pensado por Ele.
Você não está aqui à toa, não está aqui por acaso. Você é um projeto de Deus. O que significa isso? Significa que a cidade que você nasceu, o dia, o ano que você nasceu, aonde você está agora, tudo isso foi pensado por Deus. Deus te projetou para certas missões que Ele quer que você faça e que só você pode fazer. Eu não posso ser o esposo da sua família, eu não posso ser o pai da sua família, eu não posso ser o filho da sua família. Cada um tem a sua devida função. Cada um tem a sua devida função na igreja. Um é chamado a ser padre, outro é chamado a ser leigo, outro é chamado a ser catequista, a cantar na missa, isso, aquilo, outro. Cada um tem a sua devida função. Para isso, Deus não pega e joga a gente, como se fosse aprender a nadar. Joga no rio, ele que se vire. Ele enche a gente de dons e virtudes. Ele dá isso para a gente. Só que virtude, Ele entrega a partir daquilo que você vai fazer. Então, o que significa? Por exemplo, Deus me deu virtudes que é bom que um padre esteja. Ele não deu virtudes para mim ser pai e esposo. São virtudes de padre. Assim, cada um conforme aquilo que vai fazer. Só que se eu não cuidar da virtude, vira vício. Virtude não cuidada vira vício. O cara é chamado a ser humilde, e aí se ele não cuida, ele vira um orgulhoso. A pessoa é chamada a ter generoso, ser generosa, a pessoa não cuida, vira avareza, e assim por diante. Você tem que cuidar das virtudes. Se largar na nossa mão, morre tudo. É como se Deus desse para você uma horta, mas você não sabe cuidar, vai morrer tudo. Vem o Espírito Santo, então, e ajuda você não só a cuidar das virtudes, mas perceber que tem virtudes aí que você nem sabia que tinha. Vem com aquele papinho de falsa humildade diabólica. É falsa humildade diabólica. Mas eu não sou digno. Mas eu não sei fazer. Se Deus está te chamando, o Espírito Santo vai te dar a virtude, a capacidade de fazer. Gente, é pecado grave falar não ao chamado do Espírito Santo. Às vezes as pessoas se escondem de novo numa falsa humildade que vira diabólico. Não, não sou digno. Não, escolhe outro. Não, não sei o quê. Gente, tem gente muito melhor do que eu, mais santa do que eu para ser padre. Mas ele escolheu eu. Então eis-me aqui. E ponto final. Essa virtude sua tem que gerar vida em você e nos outros. Nenhum de nós aqui está chamado a ser água parada. O que significa? Vem, senta no banco, escuta, vou embora para casa. O Espírito Santo nos santifica, faz crescer as virtudes, e vai aparecer que virtude que você nem sabe que tem. Gente, eu pessoalmente, eu como pessoa, sou uma pessoa profundamente vergonhosa. Mas agora eu não sou padre, não tenho o que fazer. Não é? Não tem o que fazer. E aí o Espírito Santo vai suscitando virtudes que você nem sabia que tinha. Deixa o Espírito Santo trabalhar em você. Você vai ver que ele vai te levar em lugares, em situações que você nem imagina, tanto nas coisas da fé, quanto nas coisas pessoais. Porque a coisa boa que você quer para a sua vida não é nada perto do que o Espírito Santo quer para você. O Espírito Santo quer coisas melhores do que o seu maior sonho. Mas você tem que ser generoso, tem que deixar ele trabalhar. E da mesma forma que um pecadinho, lembra que o padre falou? Que um pecadinho começa, lembra o negócio do bombom? Um dia é um bombom, semana que vem é 1 quilo. Da mesma forma, as coisas com Deus também é assim. Primeiro, você vai lá e faz uma coisinha boa, daqui a pouco você está... Se Deus chegasse para mim assim,
Quando eu era criança, chegava assim: olha, veja só, vem aqui, vou contar para você o que você vai fazer. Você vai montar uma comunidade que vai cuidar dos moradores de rua. E vai ficar morando com eles. Você vai ser padre. E está vendo aquele lugar lá, aquele lugar ali, daquelas pessoas ali, uma pessoa meio retirado de Itu ali, está vendo aquele povo lá, tudo vai ser seu. Dá uma olhada neles, olha, tudo bonitão, não é? Tudo vai ser seu, aquele povo lá. Está afim? Quando criança, ou no primeiro dia, eu ia falar, sai fora. Que B.O. De uma virtude vai para outra, que vai para outra, que vai para outra. É bom que você não veja o projeto final, senão você pode recuar de medo. Então Deus vai te fisgando aos poucos. Você vai crescendo em virtude, de virtude em virtude. De repente, a hora que você vê, está aí. É coordenação de uma pastoral que você nem imaginava. Está aí, ir não sei na onde, aí em São Paulo, fazer um curso, não sei o quê. Está aí com a vida entregue para Deus. É assim. Agora seja generoso. E isso vale também, não só nas coisas de Deus, mas nas coisas suas. Às vezes você vai lá e é um torneiro que se destaca e vai fazendo curso, às vezes, mas você tem que ter generosidade com o Espírito Santo, com a sua virtude, senão vai morrer. É bonitinho, está aqui na igreja, não peca, não faz nada, não sei o quê, mas morreu por falta de virtude. Parábola dos talentos. Tem um cara lá que não fez nada, não pecou, mas pegou e enterrou. Deu no que deu, né? O Espírito Santo, sem o Espírito Santo a gente não sabe fazer nada, mas com Ele a gente faz tudo, até aquilo que a gente acha que não consegue. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso.